Jesus recomendou o amai-vos uns aos outros, como medida de ordem geral para efeito de aplicação na vida de relações, por saber que sem decência não adiantam os coros em procissão de todos os convencionalismos ou mandamentos de homens. Mensagem estreia do livro A Caminho do Céu, de Oswaldo Polidoro. Você pode baixar esse livro gratuitamente no nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br. E você pode baixar também o livro Evangelho Eterno. Se você preferir receber na sua casa um presente nosso, o livro Evangelho Eterno, mandamos pelo correio, basta mandar para nós o WhatsApp com nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 99608-4846. E o tema do nosso programa de hoje é O Grande Cisma. Pois é, seja bem-vindo ao programa Divinista. Já já eu desejo para você muita paz, harmonia e bênçãos divinas nesse domingo e todo o resto do ano e toda a semana. É muito bom você estar com a gente aqui de novo. Esse é o nosso espaço de toda semana para a gente lembrar que é uma centelha divina, que nós estamos num processo evolutivo de desabrochar esse Deus interno que nós somos. E somos esse Deus interno porque somos originados por emanação divina. Então é sempre bom a gente começar a semana. Nunca sei se é começar a semana ou se é terminar a semana. Não sei. Começa a semana. Começa a semana. Porque segunda é segundo dia. Segundo dia, tá bom. Então é sempre bom começar a semana pensando nessas coisas, é verdade? E lembrar que a nossa sagrada finalidade é voltar a ser Deus em Deus. Para uma evolução rápida e segura, temos como exemplo de vida o que Jesus deixou. Ou seja, praticar os dons mediúnicos e respeitar os 10 mandamentos. Viver de acordo com os preceitos dos 10 mandamentos. Se você quiser ganhar o Evangelho Eterno, mande para nós o WhatsApp no 99608-4846. Tanto o Evangelho Eterno quanto outros livros, e o tema de hoje também, o Grande Cisma, estão disponíveis para download gratuito no nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br. E aproveito para dar nossas mídias. Estamos com a página Informes Divinos no TikTok, no Instagram, no Facebook e no YouTube. E no Spotify, procure lá por Programa Divinista para você ouvir, né? Acompanhar o nosso programa aqui da Rádio Vibe Mundial, que fazemos todos os domingos. Fazemos também. E só lembrando que nas mídias Informes Divinos, na bio tem um link para baixar o Evangelho Eterno gratuitamente. E no TikTok ele está em inglês, nos outros também, né? Sim. Inglês, português e espanhol. Mas o programa de hoje é longo, vamos começar logo com esse tema de hoje, que é mais um dos livros de Oswaldo Polidoro, chamado Grande Cisma. Falou? E nós temos aqui conosco hoje, mais uma vez, pela nossa felicidade, né? O economista, conferencista, dirigente de orações em conjunto, o Vinícius Yoshimoto. Bem-vindo, Vinícius. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Gente, só lembrando, eu, Vinícius, Jorge, a Cíntia, a Janaína, uma porção de gente, a maioria dos que estão aqui no rádio estão lá. Nós estamos fazendo sempre aos sábados às 10 horas da manhã, na Rua Caeté 720, em Perdizes, a oração em conjunto, uma oração que a gente fala aqui toda semana para participar, mediúnica e tal, tá bom? A gente convida você para participar com a gente, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, então. Vinícius, a gente sempre começa pelo nome do livro aqui, né? O Grande Cisma, e é interessante que as criancinhas hoje em dia também, quando a professora dá lá o livro, a primeira coisa é o livro, o autor, não sei o quê. O que é o grande cisma? O que significa essa palavra cisma? Parece que estou cismado com você. No dicionário Caldas Aulete, né, a gente encontra a seguinte definição, né? Formação de uma organização ou corpo religioso por separação em relação a uma igreja ou comunidade original. Então, cisma, resumindo, significa separação. A gente tem uma questão anterior, né? Se houve um cisma, se houve uma separação em relação à comunidade original, o que é essa comunidade? Pois é, teve uma quebra, né? Teve uma ruptura, mas Sim. De alguma coisa. Sim. Então a gente já entra no livro, né? No livro é dito assim: quem se der a estudar o capítulo 2 do livro dos Atos, onde se deu o prometido batismo do Espírito, esse mesmo encontrará na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e 14, os informes necessários a respeito do que seja o batismo de Espírito e de como os apóstolos os praticavam.
Então, esses trechos, né, que são mencionados, tanto do livro dos Atos como da Epístola de Paulo aos Coríntios, eles vão falar sobre a prática dos dons, né, do Espírito Santo, que mais tarde seriam chamados de mediunidades, né? Então, e essas mediunidades eram aquela pedra fundamental, né, sobre a qual Jesus edificou a doutrina do caminho. Então, essa comunidade original, ela era composta, né, por Jesus, os apóstolos e todos aqueles que posteriormente também praticavam ou mantinham viva a prática dos dons do Espírito Santo, né? De maneira sadia, gratuita, que ocorreu até o século IV. E literalmente está na Bíblia, né? Quando Jesus conversou com Pedro, e não foi sobre Pedro, obviamente, mas sobre a mediunidade, ele disse: sobre esta pedra, a mediunidade, edificarei a minha igreja. Então, veja bem, essa grande separação, esse grande cisma, essa ruptura, essa fenda, essa quebra, foi praticamente a deturpação daquilo que as comunidades originais praticavam, que era centrada nos 10 mandamentos e principalmente nos dons mediúnicos, e o que mais tarde se fez da doutrina que Jesus deixou. Ou seja, significou uma grande corrupção do maior legado que Jesus deixou, que foram as mediunidades ao alcance de todo mundo, a prática mediúnica. Que, aliás, gente, ninguém pode perder a oportunidade de ler o livro dos Atos dos Apóstolos. Vocês vão ver lá a mediunidade o tempo inteiro, né, Vinícius? Sim. E exatamente, né, no livro O Grande Cisma, ele descreve dessa forma, então, né? Negando-se a esse culto, né, o culto das mediunidades, inventando formalismos e idolatrias sem conta, para servir aos interesses do Império Romano e depois às suas próprias sanhas de poder temporal, tornou-se a Igreja Romana o grande cisma, a grande contradição, o motivo de um grande serviço restaurador. Todos sabem que Jesus Cristo profetizou tudo isso, a corrupção e a reposição das coisas no lugar. Então, respondendo, né, o que é o grande cisma, a Igreja Romana é esse grande cisma, essa grande separação, né, essa ruptura com todo esse trabalho de semeadura, né? Ou seja, como a Lenira disse, a corrupção, né, daquilo que Jesus veio completar, né, que é a doutrina do caminho, né, com o código de conduta, seu exemplo de comportamento e principalmente as mediunidades deixadas em funcionamento que sempre dariam testemunho, né, também da lei e do exemplo de Jesus. Exatamente. Né? Esse foi o grande crime dessa humanidade, foi exatamente quase que extirpar as mediunidades do planeta. Olha, o livro Evangelho Eterno está disponível para quem queira e quem se interesse por ler. Da nossa parte, nós presenteamos aos nossos ouvintes com esse livro mandando pelo correio. Desde que você mande para nós, via WhatsApp, o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 996084846. Deixa eu falar uma coisinha só da fala do Vinícius. Ele falou, no livro fala que Jesus havia predito, né? A gente sempre traz essa frase aqui ligada à reencarnação, mas ela se presta também a mostrar. Não é que estava determinado que deveria ser feito isso, senão a gente não teria responsabilidade. Mas houve uma previsão. Jesus conhece o histórico nosso. A senha humana. Quando perguntam sobre João Batista, Jesus fala que João Batista era Elias, que havia de vir, e ele fala, quando Elias vier de novo... Desculpa. Restabelecerá tudo quanto você quando Elias vier de novo, eu repita, Senhor. Então, Jesus diz o seguinte, quando Elias vier de novo, restaurará todas as coisas. Restaurará é consertar, é retomar. Então, aí ele já viu que as coisas não estavam indo muito bem, né? As consequências da corrupção, da chamada doutrina do caminho, né, pela Igreja Romana, e o consequente trabalho de restauração são o plano de fundo desse livro, né, chamado O Grande Cisma. Mas há uma história sendo contada no livro, Vinícius. E é através da história dos personagens que tudo vai acontecendo, né? Em primeiro plano, a gente tem a história do Barnabé, né, que foi, né, um homem negro no Brasil, que viveu no final do século XIX, no começo do século XX. Então, o fim da escravidão era algo muito recente, né? Então, o racismo era ainda mais intenso do que é hoje, né? Então, é um tema importante do livro também. Ele era mais intenso e mais validado também, né? Ele era mais validado do que
do que hoje. Hoje o racismo é crime. Sim, Naquela época não era, né? E aí como que ele conta a história dele? Então, o Barnabé ele vai contar assim. Como dizia, não conheci pais nem irmãos, e quando quis chamar a alguém, seja pelo que for, saí-me bastante mal. Ao entrar em casa, levei um puxão de orelha e fui convidado a ir dormir sem jantar. Não tinha o direito de saber de meus pais, nem de ofensa por ser repelido por aqueles que julgava que o fossem. Quer dizer, ele morava numa casa, não sabia quem eram os pais. Então, olha só que loucura. Ele que está contando essa história, né? Até os 8 anos, parece que ele estava sendo bem tratado. Parece, né? Achando que aqueles dois lá, que eu já não lembro mais o nome, mas o Vinícius daqui a pouco fala, fossem os pais deles. E, de repente, ele não tem mais pai, não tem mais ninguém, e começa a ser tratado praticamente como um escravo, né? Então, até os 8 anos, né, o Barnabé ele chamava de pai o que, na verdade, era seu primo, Bento, né, e a sua esposa. Só que a partir dos 8 anos ele passa a tratar mal o menino, né? Então, olha como ele falava o Bento falava com o Barnabé, né? Dizia, moleque dos infernos, você vai comer de hoje em diante à sua custa. Com 7 anos eu já era suficiente para limpar esse quintal. Você já está nos 8. Pode muito bem fazer a mesma coisa, principalmente por isso. Eu era filho da casa, enquanto você é aí... Faz uma série de impropérios. Impropérios. Eu não entendo. O Bento diz uma série de ofensas para o menino, uma criança, né, de 8 anos, o Barnabé, e maltrata muito, muito ele. E quando formos ver a verdadeira história do Bento, vamos perceber que é difícil, né, Vinícius, para um espírito mudar. Por isso temos que ficar atentos às nossas tendências negativas para ultrapassá-las. Mas sabe o que eu queria comentar? Se for uma coisa que sempre me estranhou nesse livro, Vinícius, é exatamente isso, né? O que raios aconteceu para que esse Bento e a esposa, que ele nem fala muito dessa esposa, mas desse essa guinada, né? De tratar o menino como filho e de repente, você não é filho, você é não sei o quê, agora você vai limpar, você vai comer, você não... É estranho isso. É uma coisa que fica no livro, assim, que a gente fica pensando. Você pode ler o livro, é só baixar lá no portal, depois você discute com a gente o que você acha que aconteceu. Mas aí a história vai continuando, né? Sim, sim. E aí, a partir dessa idade, né, dos 8 anos, os maus tratos continuam, né? Até que chegam a um limite, né? Que um certo dia o Bento ele dá realmente uma surra no Barnabé, né? Então o menino foge, ele foge e vai buscar a polícia, né? E a polícia o acode e eventualmente lá eles concedem o Barnabé para a guarda da dona Tita, né? Que já tinha manifestado a vontade, né? De adotá-lo, né? E aí ele passa a ter uma nova família adotiva. Né? Aí chegou mas essa dona Tita surgiu de onde? Dona Tita era uma senhora da cidade lá que morava próximo e que sabia, né, dos maus tratos do Barnabé e inclusive já tinha manifestado para o próprio Bento, né, a vontade de ter a guarda. Né, porque eu tenho a impressão que não era a primeira vez que ele fugia, né? Eu acho que o que ele apanhava não era a primeira vez, porque ela já sabia da situação dele, né? Conhecia a cidade pequena, né? E foi ela que vai salvar a vida dele, praticamente. Sim, sim. Aí, a partir disso, ele é bem tratado, né, bem cuidado. E a família da Dona Tita era conhecedora do esoterismo, né? Então, eles tinham conhecimento, pelo menos, conceitual, né, teórico das verdades divinas, como, por exemplo, do hermetismo no Egito, né, o pitagorismo na Grécia. Então, ele cresceu sabendo, né, das verdades divinas, pelo menos dessa forma um pouco mais abstrata, né? E aí, até quando ele completa 18 anos, ele se casa, né, com a Etna. E com ela ele tem 5 filhos. Olha aqui. A Etna também era negra. Ela era negra também. É interessante, porque esse tema de racismo é um tema que vai aparecer no livro, né? Como o Vinícius falou. E sabe o que é interessante? Que minha caneta caiu. Depois eu pego no intervalo. O que é interessante é como as coisas acontecem. Porque, olha, foi uma maravilha, foi um espetáculo aparecer a Dona Tita na vida do Bento, não, do Barnabé, né? Porque aí ele passa a ter um lar, a estudar, adquirir conhecimentos espirituais,
teóricos, mas são conhecimentos. E isso vai dar uma guinada na vida dele. E a gente vai ver na semana que vem porque que é importante essa guinada na vida dele. Porque aí a gente vai ver na semana que vem, o Vinícius vai voltar, essa conexão dele com o tema do livro, que é essa grande separação. Era isso que eu ia comentar agora há pouco. O ouvinte está pensando, vai, por que o gredicismo? Agora estou contando a história de alguém lá no começo do século. Exatamente. E é o que acontece com a esposa Etna, né? Que vai então conhecer o lado prático das verdades divinas e principalmente das mediunidades praticadas, né? O que acontece com ela? Que leva o Bento para esse lado. Então, vocês estão acompanhando. A gente começou aos 8 anos, o Bento começa a ser maltratado pelos primos que o adotaram, ele vai morar com a Etna, desculpa, com a dona Dita, aí cresce bonitinho e tal, casa com a Etna. E aí acontece o que com a Etna? Ela começa a ter umas ausências mentais, né? Esquecimentos. E ele não consegue encontrar cura para ela, né? Então, ele vai se consultar com o senhor Abrantes, que era um espírita, né, da cidade. E aí, conversando, né, o senhor Abrantes convida, né, o Barnabé e a esposa Etna para frequentarem uma oração em conjunto que tinha na casa dele mesmo, né? E lá que é uma espécie de uma sessão espírita. Isso. E aí lá eles descobrem, né, que a Etna ela tinha esses esquecimentos por conta do desenvolvimento, aliás, do não desenvolvimento de uma mediunidade que estava se aflorando. Não foi adequado, não foi correto. E aí o Barnabé também ele descobre que ele próprio era médium, né? Então os dois eles começam a trabalhar nessa oração em conjunto do senhor Abrantes e o fazem, né, por muitos e muitos anos. Olha a importância da oração em conjunto. A máxima para a gente é conhecer a verdade e praticar o bem. O modo mais simples e muito eficaz de praticar o bem é participar de oração em conjunto, onde oramos por todos. Nós, Lenir e eu, Vinícius, um grupo de amigos, fazemos oração no Facebook, às quartas-feiras, na página Informes Divinos, às 20h30. Está aberto ao público. E como já foi falado aqui, é bom repetir, presencialmente, aqui em São Paulo, no bairro das Perdizes, na rua Caeté 720, sábado, às 10 horas. Então, veja, o que ele chamou de uma oração em conjunto, e eles chamam aqui, é exatamente aquilo que os apóstolos faziam quando Jesus logo saiu, né? É uma oração onde se pratica as mediunidades. E a gente tem visto nas nossas orações, e viu há décadas, né? Pessoas que chegam com alguns problemas, realmente é mediunidade que não foi aflorada e tudo mais. Então, não estou dizendo que todas as questões, como as da Etna, de ter desmaios, ausências, não tem que procurar o médico. Procura o médico e uma sessão espírita, no nosso caso, uma oração em conjunto. Antes de voltar por aí, eu posso falar daquela senhora que é nossa ouvinte? Desculpa, eu não peguei o nome dela. Verdade. Que começou ouvindo o programa de rádio aqui na Rádio Vai Mundial e agora frequenta. Você lembra o nome dela? Anitta. Dona Anitta, né? Beijo, Dona Anitta. Beijo, Dona Agora Anitta. frequenta conosco presencialmente. Ela vai toda semana com a filhinha dela, a filhinha dela, assim, já adulta, né? Bonitinha. E ela contou pra gente que ela tá lendo agora o livro Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, que a gente citou aqui. Muito fofa ela. Mas o Barnabé, a história dele vai continuando, ele acaba desencarnando de forma natural, né? Porque já fica velho e tal. E ele começa a trabalhar em espírito lá no plano espiritual, né? Recolhendo espíritos sofredores nas faixas mais trevosas, mais infelizes do mundo, quando essas pessoas têm aí merecimento para ser levadas. E como é que vai continuando lá o trabalho dele? Sim. E aí o Barnabé, nosso narrador, ele termina essa parte, né, contando o motivo, né, dele relatar essa história dele na forma desse livro. Ele diz assim: eis, pois, que estamos apostos, pelo menos por duas razões. Uma é desmascarar o criminoso cisma levantado por Roma, adulterando a doutrina do Cristo, liquidando com a revelação a bem de suas traficâncias e despotismos. A outra implica em tornar práticos os ensinos teóricos, revelando ao resto do chão como se desempenha a lei de suas funções, no imo das criaturas, impondo situações e condições que valem por pagas integrais. Então, nos próximos blocos, a gente vai ver isso, né? As consequências
da corrupção engendrada pela Igreja Romana, e também exemplos, né, de como as leis divinas vão funcionar na prática, né? Pois é. Aí, antes da gente ir para o segundo bloco, a gente quer reforçar uma fala do Barnabé, que ele fala assim, a questão mediúnica é mais do que o conhecimento, né? Conhecer é ponto de partida, pronto, não se discute isso. Por isso que a gente manda o livro, por isso que a gente Disponibiliza todos os livros. Disponibiliza todos os livros, convida para oração e tal, porque o ponto de partida é conhecimento. Só que o conhecimento, muitas vezes, até pode prejudicar, porque responsabiliza mais. Né? Eu me lembro de frases do seu Oswaldo que dizia assim, para muitos era melhor que não me conhecesse. O Oswaldo Polidoro é o Kardec reencarnado, é o autor dos livros, e ele... Então, aí o Barnabé vai frisar o quê? Porque ele tinha conhecimento, mas só quando que ele começa a ter contato com a parte prática mediúnica? Quando ele vai atrás da cura para Étna. Porque esse conhecimento, ele não vale quase de nada, não vou falar quase nada, né, Vinícius? Não podemos falar isso. Se não for usado para nos orientar na vida do dia a dia, né? Usando esse conhecimento para um bom proceder com o próximo, e além do bom proceder, até um pouquinho de bondade. Vamos colocar a bondade no caminho. Você falou do Kardec reencarnado, com o nome de Oswaldo Polidoro, já desencarnou também, diga-se de passagem. Os livros dele estão sendo colocados nas bibliotecas de várias partes do Brasil, várias partes do mundo. Os pretensos líderes mundiais receberam. Os estudiosos das grandes universidades receberam esse livro. Você pode receber gratuitamente aí na sua casa, se mandar para nós. Claro, você vai analisar. Ninguém quer que você siga o que quer que seja. Estamos disponibilizando o livro para você ler, estudar. Se não concordar, tá? Seu livre-arbítrio. Mande para nós um WhatsApp no 99608-4846. E como o livro Evangelho Eterno é muito denso, Polidoro escreveu outros livros também. Por exemplo, O Grande Cisma. Esses livros todos estão disponíveis para download gratuito no nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br. E as nossas mídias, tem muitas informações também, inclusive o Evangelho Eterno está lá disponível. Informes Divinos, a página chama-se Informes Divinos. Estamos no TikTok, graças a Deus, com muitos seguidores. Seja você mais um também, junto com a gente. No Facebook, no Instagram e no YouTube. Ô Vinícius, dessa primeira parte, antes da gente ir para o segundo bloco, que a gente ainda tem um minutinho e pouco, o que você mais te chamou a atenção até aqui dessa história do Barnabé, por exemplo? Foram os maus tratos? Foi a felicidade dele encontrar a Tita? O que te chamaria mais atenção? Então, o que é interessante é que mesmo ele encarnando em condições adversas, né? Difíceis, né? Sem os pais e tal, sofrendo maus tratos, mesmo assim ele encontrou um caminho, né? De ser amparado, de ter uma boa criação. Então isso já caracteriza que algum mérito ele tem. Né? Que a gente vai ver na semana que vem. A gente vai ver na semana que vem por quê, né? Por quê, exatamente. Mas é interessante porque, assim, se eu me lembro bem do que eu li no livro, ele sofria, mas ele não tinha ódio. Claro, ele tratou de salvar a pele dele, ele fugiu, ele não foi bobo. Ele não aceitou passivamente aquele sofrimento, que é uma coisa que o seu Oswaldo falou, Deus não fez seus filhos para sofrerem, né? Então, se eu estou sofrendo, eu não preciso aceitar passivamente que alguém me maltrate, que alguém seja abusivo comigo. Não há necessidade espiritual para isso. Eu posso me proteger e tudo bem. O seu Oswaldo falava assim, num relacionamento e tal, se der certo, não der certo nessa encarnação, vai dar na próxima, tá? Mas então, fica com a gente volta já para o segundo bloco, tá bom?